E aí galera, tô de volta aqui nesse fim de ano. Primeiro para dizer que atingimos a meta de 2.600 inscritos, chegando nesse rating respeitável. Quem sabe vamos agora pensar em chegar em 2.700, quem sabe até chegar entre os top 10, top 5 do mundo com 2.800. E também para continuar a série de vídeos sobre o xadrez feminino, que eu comecei faz umas 3 semanas. Principalmente fiz uma introdução sobre a Vera Menchik, que foi a primeira jogadora assim, de muito destaque do xadrez feminino, que inclusive começou a jogar torneios que praticamente só tinham homens na época, isso na década de 20, 30. E quem quiser ver de novo essa introdução, que fala um pouco mais sobre ela, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link do primeiro vídeo da série. Então lembrando que ela nasceu em 1906, ela nasceu em Moscou, mas o pai dela era da Tchecoslováquia e a mãe inglesa. Inclusive a irmã dela também jogava xadrez. Elas chegaram até a competir juntas e ter resultados bons. Mas claro que ela era a disparada melhor jogadora do mundo. Ela foi totalmente absoluta até a data da morte dela, que foi com menos de 40 anos, muito jovem. E eu peguei mais um pouco das partidas dela, dei uma investigada. Como eu comentei no primeiro vídeo, eu realmente conhecia muito pouco. E a ideia dessa série toda é trazer um pouco dessa... As partidas são muito legais também, mas o mais importante é trazer essa cultura, eu acho, do xadrez feminino, que não é tão conhecido, principalmente a parte do passado. Tem muitas outras jogadoras que realmente têm menos visibilidade ainda, A Vera Menchik ainda jogava uns torneios com muitos jogadores fortes, contra os melhores do mundo. Jogou várias vezes com Capablanca, com Alekhine, chegou a ganhar até do Ewi, do Max Ewi, que foi campeão mundial. Mas tem outras jogadoras também de destaque, não tanto quanto ela, Eu vou querer falar sobre elas também nos próximos vídeos. Mas eu encontrei um torneio que foi em 1932, em Londres. Vou colocar na descrição também essa tabela do torneio. O Alekhine jogou esse torneio também. E uma partida dela muito legal que eu gostei foi contra o George Thomas, que era um xadrista inglês. E fazendo essas pesquisas eu encontrei um site que eu já tinha visto muitas vezes no passado, eu tinha esquecido dele, que chama Chessmetrics. Eu vou colocar também na descrição do vídeo. E na verdade o que esse site faz? Ele estipula uns ratings para os jogadores na época que ainda não tinha a pontuação por rating. Então, por exemplo, nesse torneio que é em 1932, ou até antes, na década de 20, 10, até 1800, eles estipulam um rating, baseado nos resultados da pessoa. Então, por exemplo, o George Thomas, que era um jogador que participava de muitos torneios, chegou a ser número 15 do mundo, claro, usando essa métrica do site, desse Chessmetrics, Esses ratings não existiam, na verdade. Mas eles mostram, vamos dizer, se o rating existisse, mais ou menos como é que seria a lista de rating na época. Porque uma coisa difícil do passado pra gente ver hoje em dia é ver quem que era os melhores do mundo, Claro, a gente sabe os campeões mundiais, os jogadores de muito destaque, mas tem outros que a gente não sabe dizer, será que o cara era top 10 do mundo, era top 50, era top 100... ou não era um cara tão bom, às vezes só jogou uma partida ou outra boa, Então esse site cria isso, e tem um monte de estatística legal, Eu não sei se ele vem sendo atualizado, mas do passado eles têm muita informação interessante, assim, que não tem em nenhum outro lugar. Então o George Thomas chegou a ser o número 15 do mundo, nesse método que eles usam, Para vocês terem uma ideia como ele era um jogador forte. Tem uma partida que ele perde do Alekhine também, que é bem conhecida. Então ela tá de brancas, Vera Menchik, em 1932, jogou D4, que é o que a gente viu já, que é o que ela jogava, Peão dama, cavalo F6, C4, e agora G6 foi o que o Thomas jogou. Na outra partida dela foi uma abertura bem diferente. Ele jogou tipo com F5, o adversário dela, o Albert Becker. Então cavalo C3, bispo G7, E4. E aí chegamos na defesa índia do rei. Esse vídeo eu acho que é bem interessante também, para falar um pouco sobre a Índia do Rei, Não só falando sobre a importância dela e tudo isso que eu já comentei no vídeo, mas é uma partida muito boa e muito instrutiva também, eu acho. Então aqui ela jogou a variante Semish, com F3. E curiosamente, um dos jogadores fortes que ela venceu já na vida foi o próprio Frederick Semish, que era um enxadrista alemão, que introduziu esse esquema com F3, que até hoje é muito jogado. Então roque, bispo E3. A ideia, assim, é um sistema bem flexível, mas a princípio as brancas reforçam o centro com F3, Tiram a casa de desenvolvimento ideal do cavalo em F3, mas não tem problema, porque o centro não está aberto ainda, Quer dizer, se o centro tivesse aberto com trocas,
Essa falta de desenvolvimento das brancas poderia ser sentida, mas o centro está bem fechado por enquanto. Uma das ideias das brancas é jogar dama D2, dama D2 aqui, e eventualmente expandir ela do rei com G4, H4, H5. Tentar atacar, em algumas posições, tá? Em outras posições, o branco vai jogar mais sólido e tentar rocar pequeno mesmo. E pode também rocar grande. Então, não tem como resumir, vamos dizer, o sistema todo em uma linha, né? Muita gente me pergunta, às vezes quer uma sugestão, falar qual que é o plano aqui. Não é assim que funciona, né? A gente geralmente escolhe um plano quando a posição está mais definida já. Aqui o plano depende muito do que as pretas fizerem. Então, nessa partida a gente vai ver que, naquela época, muitas das aberturas, como essa, por exemplo, os jogadores das pretas, principalmente claro, quem está de preta sofre mais, né? Porque tem mais chance de ficar pior. Tinham dificuldades ainda de entender os planos, como prosseguir. Aqui as pretas têm muitas opções, tá? Tem até um lance interessante que é C5, que é um sacrifício de peão. Tem outros lances tipo cavalo C6, que são interessantes também. Manter uma certa flexibilidade para jogar com A6, torre B8 e B5 um dia. Isso é um plano bem mais moderno, tá? Tem próprio plano com cavalo BD7, C5 também. Tentando... Na verdade, a ideia das pretas é tentar abrir o centro logo, né? Porque as brancas não estão desenvolvidas. E é claro que as brancas vão tentar evitar que isso aconteça também. E tem o próprio plano que ele jogou, que é com E5. Que hoje em dia é considerado um pouco inferior, eu diria já. Acho que tem gente que joga ainda. Tem até uma partida do Carlsen que ele joga assim faz alguns anos. Mas o plano com E5 em si é considerado eu acho que é considerado um pouco inferior hoje em dia. Geralmente os planos com C5 são mais interessantes. Então, por exemplo, C5 aqui, as brancas podem trocar esse peão. Claro que eu não vou entrar nas análises aqui, mas a ideia básica é que, como as brancas estão mal desenvolvidas, o sacrifício de peão provavelmente vai ter algum cabimento, né? Então vamos dizer, se eu troco em C5, dama D8, torre D8, bispo C5. Parece que o branco ganhou o peão numa boa, mas aí cavalo C6, e depois as pretas vão seguir tipo com cavalo D7 e cavalo E5. Opa, a seta está muito empolgada aqui hoje. E o cavalo vai para E5 depois. E tenta entrar nessas casas centrais que estão enfraquecidas, né? Principalmente a casa de D4 e de D3, vamos dizer. Mas isso, claro, merece muita análise. Só estou passando a ideia bem básica. Se as brancas não capturarem esse peão, jogarem cavalo E2, por exemplo, as pretas podem forçar um lance tipo cavalo C6, para tentar que as brancas joguem D5, ou aceitem o sacrifício, né? Se jogar D5, por exemplo, cavalo E5, ameacei o peão, cavalo G3 para defender o peão. E aí a gente pode chegar numa posição tipo de uma Benoni, né, que jogou C5 e as brancas D5. Pode jogar um H5, que é interessante, ameaçando H4. Né, um lance, no mínimo, divertido seria dama E2, que perde o cavalo com H4. Divertido para as pretas, né? Claro que dama E2 não teria nenhum sentido, tá? Só tô jogando mal de propósito aqui. Então H5 é interessante, ou até E6 para tentar abrir o centro. Então esse é o tipo de posição que pode acontecer aqui com C5, né? E outro lance é cavalo C6. Tentar jogar com A6, torre B8 e bispo D7, B5, que é a variante pano. Na verdade é mais moderno, assim, foi descoberto depois, né? Mas isso já era jogado antigamente também. Hoje em dia é dos esquemas mais jogados de pretas. Mas foi jogado E5, que é assim, para quem joga em dia do rei, esse é o plano mais óbvio, né? Quando bate o olho, E5, né? Que é a formação básica da dia do rei. Foi jogado cavalo E2, né? D5 é um lance bem considerável aqui também, tentar fechar o centro. E aí fica uma posição complexa, que as brancas tentam às vezes atacar na ala do rei, e se não conseguirem, tentam atacar na ala da dama também. E como as brancas não rocaram pequeno ainda, todo esse plano de cavalo H5, F5, perde muito da força. Essa aqui é uma das ideias básicas, né? Porque o rei branco não vai rocar pequeno nunca mais agora, né? Ainda mais com as pretas vindo com cavalo H5 e F5 tão rápido. Então, mas ela jogou cavalo E2 primeiro, mantendo. E aqui foi jogado B6, que é um lance estranho. Eu vi um comentário aqui dessa partida até que 3 anos depois, naquele famoso torneio de Moscou que eu comentei no outro vídeo, a própria Vera jogou de pretas contra o Capablanca e ela não conseguiu se virar ainda. Então nessa época realmente o pessoal lutava bastante em conseguir achar um antídoto para esse plano. Ela jogou esse mesmo E5 e jogou A6 aqui, que é um lance interessante para tentar jogar um B5 um dia. Mas dama D2, bispo D7, D5, que deixa o cavalo em B8 estranho, né?
E aí quando o cavalo E8 para tentar jogar F5, ele jogou G4, o Capablanca. E depois H4 e cavalo G3 e H5. Então isso é uma coisa muito moderna para a época, né? Você, justamente na época que estavam começando a entender mais o jogo posicional, voltar para uma linha assim, né? Que o branco não roca, né? O branco tenta mostrar que o rei está seguro no centro, que o centro está fechado. E essa expansão com G4, H4 é muito perigosa, porque a torre está em H1 ainda. E as brancas têm o bispo em E3 entrando em H6, né? A dama em D2 apoiando também. Essa partida tá aí nos comentários do link que eu vou colocar na descrição do vídeo. A partida inteira, com algumas análises, essas que eu tô comentando. Então tem a partida inteira do Capablanca. O Capablanca acabou ganhando da Vera em 1935. Mas aqui o George Thomas jogou B6, que é um lance duvidoso, eu diria. Tem cara de ser duvidoso. Dama D2, não dá nem pra entender muito bem B6 aqui. Eu já vi uma ideia parecida de jogar B6 pra tentar jogar C5, mas aqui não faz sentido sair fechando tudo assim. Parece bem estranho, né? E ele jogou cavalo C6, então não combinou o B6 mesmo, né? É claro que é muito comum ver nessa época partidas mal jogadas na abertura, porque não tinham conhecimento suficiente às vezes para saber como jogar, né? Hoje tem computadores, a gente tem milhões de exemplos, né? Então nessa época é importante estudar para entender como não jogar, né? Em muitas posições. Ou como aproveitar quando o adversário joga errado. Então jogou cavalo C6, provocando D5. E ela aceitou D5, né? Claro. Cavalo E7. E aqui ela já mostrou um conhecimento legal da posição. Jogou um lance que deve ter sido surpreendente para as pretas, que é G4. Que hoje todo mundo sabe que é um plano bem natural. O G4 na semi pode acontecer quando a posição está mais fechada assim. Não é toda hora também. Porque é um lance que tá expondo o rei branco, mas como o rei tá seguro em E1, não tem problema agora. Ele jogou cavalo D7, tentando preparar alguma espécie de F5, porque é curioso, né? Todo engenho do rei que joga com E5 e fecha o centro, as pretas tem que jogar F5, né? É o único plano aceitável. Só que o negócio é que aqui as brancas estão prontas, né? Para um ataque na lado do rei. Então não faz muito sentido o F5, parece que tá só ajudando as brancas. Ela jogou torre G1, que foi bom com certeza, né? Porque se F5 eu posso trocar, né? De repente até era jogável, mas eu posso trocar, né? Eu tenho umas 10 de bispo H6, que ainda não são decisivas, né? Mas é interessante. Ou até um cavalo G3 aqui, depois, né? Direto acho que não dá, tá levando um F4, cavalo H5, não sei como é que é essa confusão. Mas de qualquer maneira abriria a torre aqui, tá? Mesmo assim, talvez se fosse necessário uma coisa assim, né? Não sei se é ruim de imediato, acho que não. O branco tá melhor aqui, minha sensação é essa, sem dúvida. Mas de repente ainda era melhor para as brancas terem algum tipo de contrajogo, porque a gente vai ver que ficou muito triste a posição das pretas. Então mesmo dando esse medo aqui, é necessário fazer alguma coisa, eu acho. Ele jogou A5, não se importando muito com a lá do rei, não tá sentindo perigo ainda. E de novo é um plano bem típico do engenho do rei, né? Roque grande. Acabou escondendo o rei, que é um plano normal também. Cavalo C5 e cavalo G3. E agora F5 realmente não dá, né? Porque se jogar agora F5, imagino que eu vou jogar G por F sem pensar para abrir a coluna. E agora cavalo H5 parece, no mínimo, ganhar uma qualidade. Porque eu vou ter que jogar cavalo... tem torre F7 ainda, né? Mas aí bispo H6 ganha, né? Tá, ganha uma qualidade no mínimo. E se cavalo G6, no mínimo de todos os casos, eu troco aqui e jogo o bispo H6 cheque. E ganha qualidade em F8. E se jogar um F4 intermediário aqui, eu jogo o bispo por C5 e ganho uma peça, né? Poderia ganhar um peão também, mas bispo C5 já ganha mais ainda. Então esse tipo de posição seria um pesadelo para as pretas chegar nisso. Porque não tem contrajogo. Porque o contrajogo, quando você monta essa estrutura com E5, é justamente jogar o F5, que não está dando agora. E as brancas vão começar a montar na lá do rei. Então jogou bispo D7, H4. E agora não sei o que sugerir para as pretas, sinceramente. E não tem como abrir do outro lado também, né? Então a gente fala que a abertura não é importante, tem que se jogar meio jogo, estudar xadrez. Concordo plenamente, mas algumas noções de abertura às vezes são importantes, porque tem posições que não tem mais solução, né? Essa aqui tá muito difícil mesmo para as pretas, eu acho. Teria que viabilizar algum F5 de alguma maneira, mas eu não tô vendo como. Jogou A4, tentou algum contrajogo aqui, mas não sei para onde que ele tá indo, né? Mas, enfim, ele tá tentando alguma coisa. H5, que é o plano lógico.
Dama B8. Quer tentar jogar um B5, mas não tá dando, né? E o pior é que se jogar C6, tentar abrir um pouco... Primeiro que não abre nada, né? Tá muito fechado ainda. Segundo que eu posso até pensar em comer em C6 e ganhar o peão de D6, em último caso. E jogar o final com um peão a mais. É outra opção também que parece bem suficiente para buscar uma vantagem, né? Então jogou dama B8, bispo H6. Eliminar a única peça que defende o rei preto bem, né? Que é o bispo de G7. E agora tô ameaçando trocar em G7, foi o que aconteceu na partida, né? Bispo por H6 aqui não deve ajudar em nada, que eu tô ameaçando o mesmo golpe que ela fez depois, que foi cavalo F5. E não sei aqui realmente como dar uma sugestão. Não devia ter chegado nesse ponto a partida. É a única conclusão que eu posso chegar aqui. Ele jogou dama A7 tentando, eu nem sei o que, dama A5, mas devia estar muito triste aqui. Eu acho que devia ter tentado um plano ao lado do rei aqui, depois de H4, não sei, um rei H8 e cavalo G8, mas parece muito triste também. Ou F5 mesmo, entrega qualidade, tenta jogar. Realmente não sei uma dica melhor aqui. Então H5, dama B8, bispo H6, jogou dama A7, trocou em G7, rei G7, e eu já falei antes que aconteceu aqui, né? Cavalo F5, cheque exclama, que é um típico tema de ataque. Eu tenho que comer esse cavalo de alguma maneira, né? Se comer de peão, G por F abre a coluna, e rei H8, dama H6, imagino que seja mate no próximo, porque ameaça 2 mates aqui, muito difícil de defender, né? Torre G8 teria que ser, dama F6 e dama por G7 mate no próximo. E se eu jogar cavalo G6 aqui, devo estar perdendo de várias maneiras, né? Eu teria até a vontade de jogar F6 aqui, entregando o peão, porque esse rei F6, dama G5, rei G7, H6, rei G8, dama F6 e mate em G7. E agora a dama em D8 fez falta, então toda essa lambança que o cara fez na hora da dama aqui, era melhor ter ficado com a dama em D8, né? Pelo menos não levava esse ataque tão rápido. Sei lá, não era uma sugestão muito boa, porque não ia ter o que fazer, mas pelo menos não levava esse mate, esse tipo de ataque, né? E se F6 ele voltar com o rei pra lá, imagino que dama H6 parece muito com a partida, inclusive, a gente vai chegar lá. E as brancas aqui acho que vão ganhar, vão ganhar igualzinho a partida. A gente vai ver como é que foi. Então cavalo F5, ele comeu de cavalo, que pelo menos parece que não abre a coluna por enquanto, né? Quer dizer, abre, mas o rei preto tá com proteção em G6 ainda. Só que agora G por F ameaçou F6, que é muito chato. E aqui não imagino que possa ter algum tipo de defesa, né? De novo, se a dama estivesse aqui em D8, a dama podia, sei lá, ajudar um pouco nas casas pretas, né? Dama F6, rei H8, tenta trazer o cavalo de alguma maneira, né? Não sei. Estaria bem ruim também, mas pelo menos não leva mate, né? A dama em A7 foi certamente o que estragou mais ainda a posição. Ele jogou A3, que... né? Na verdade, a única... Agora até entendi a ideia do Thomas, é que não deu tempo, né? Porque se as brancas não tiverem um ataque com F6, vamos dizer, se jogar B3 aqui, que parece que fecha tudo, eu tenho esse. Na verdade também não tenho, né? É A2 eu pensei. Mas aí tem rei B2 ainda. Ah não, mas aí A1 ganha, né? Tá, esqueci que a torre tá desconectada aqui. Então a ameaça seria essa, na verdade, jogar A3, né? E se jogar B4 do mesmo jeito, cavalo B3, come A2. De novo acho que tá ruim, porque eu posso entregar a peça em A2, tô com o peão a mais ainda, mas aí já deu jogo, pelo menos. Não tem como evitar vou ter que entregar o cavalo em A2 mesmo. E se eu não tiver nenhum B3 nem B4, eu vou ter que abrir a coluna A, né? Trocando em A3 ou deixando como em B2. E aí já tem contra-jogo na coluna A, com certeza. Só que não deu tempo. F6 e ataque nas alas opostas é tudo por um tempo, muitas vezes. Esse rei por F6, mesma coisa. Dama G5, rei G7, H6. Seguido de dama F6 e mate. E esse rei H8, que foi o que ele jogou. Dama H6 direto. A por B2, cheque. Rei B1, para não ter nenhum tipo de brincadeira, né? O peão de B2 serve até como escudo para as brancas. É bom que ele fique em B2. E tô ameaçando dama G7 mate. Torre G8, que é único. H por G6. Se comer de torre, eu troco as torres e vou dar mate em G7 no próximo, né? Então não dá. Porque a única defesa de G7 saiu. Jogou F por G6. E aqui, torre H1 era mais do que suficiente para ganhar, né? Não teria como evitar.
Mas a esperança, né, das pretas é que bispo H3, torre H3, C6 defenderia o mate. Mas óbvio que tá totalmente perdido aqui, porque o ataque das pretas tá longe de começar e tá com peça a mais aqui já e etc, né? Mas aqui a Vera Menchik não deu nem essa chance. Jogou dama por H7, exclama 2. Forçando o abandono na hora. Porque esse rei H7, torre H1, bispo H3 única e torre H3 mate. É engraçado que esse tema é muito comum, né? Porque a dama vem para H6 ameaçar o mate em G7, né? Com o apoio do peão de F6. Muitas vezes tem essa torre em G8 defendendo isso. E aí faz com que esse tema de dama para H7 funcione. Já que a rei não vai ter saída em G8, né? Então foi isso. Essa é uma vitória que eu gostei muito. Não que naturalmente as pretas jogaram mal, né? Mas tem muitas partidas famosas de jogadores muito bons que ganhavam partidas assim, né? Porque os jogadores ainda estavam tentando entender como jogar, né? Tem muita gente que ainda não conhece uma variante como essa, por exemplo, e pode jogar errado de pretas, então isso aqui é bem instrutivo. Você vai jogar alguma variante nova, é importante conhecer as partidas antigas, como que ganhavam na época, né? Porque isso aqui, bom, você já entende com clareza que esse ataque na ala do rei é muito perigoso quando eu fecho o centro, né? E independente de jogar em dia do rei ou não, de brancos ou de pretas, é conhecimento geral, né? Tem a ver com rocks opostos, centro fechado, ataque numa ala, enfim. Essa coisa do F5, parece que as pretas é bom, né? Esse F5 rompendo, mas o rei branco não tá rocado pequeno, né? São vários temas de estratégia juntos. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí sobre a partida. Eu vou comentar um pouco mais sobre o torneio. Comentem aí sobre o site, o Chessmetrics. Não sei se vocês conhecem já, que tem essa coisa dos ratings antigos, que é muito legal, né? Hoje todo mundo adora, né, ficar vendo rating, quem tá número 1, número 2. E é legal ver o Capablanca, o Alekhine, o Lasker, o Steinitz com rating, né? Porque a gente nunca viu esses caras com rating, não tem essa numeração. E esse site, não sei o quão correto que é feita essa projeção, mas é alguma coisa legal, né? E aí bota os caras ali com 2.800, 2.700, né? E os outros top 10, top 20 do mundo. É legal saber para você tentar entender um pouco do passado, né? Quem que eram os caras que jogavam. Certo? Valeu, galera. Até a próxima, então.